Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 3 de agosto de 2026, Ceuta, como é que as migrações se tornam numa arma geopolítica? Foram mais de 60 mil pessoas que chegaram a Ceuta, vindas de Marrocos, muitas a nado, sem nada para além da roupa. A crise provocou mais de 70 mortos, milhares de pessoas precisaram de assistência médica e obrigou a Espanha a reforçar a segurança na fronteira. Os enviados especiais do Público a Ceuta, Leonor Alhinho e Nuno Ferreira Santos, encontraram uma situação desoladora. A situação que encontramos em Ceuta foi mais apocalíptica do que estava à espera, vou admitir. Nós chegámos pelas 8 da manhã de sábado e fomos diretos do Porto para a fronteira, e nesse caminho, todo o caminho era muito revelador daquilo que tinham sido 60 mil pessoas a entrar em 24 horas numa cidade de forma irregular. Depois da crise migratória, seguiu-se a batalha política. Dirigentes da extrema-direita espanhola chegaram a Ceuta para responsabilizar o governo espanhol pelo que aconteceu e denunciar um alegado falhanço no controlo das fronteiras. Mas encontraram uma Ceuta pouco acolhedora, com protestos e palavras de ordem. Personas que pertenecen al grupo de la extrema derecha y que quieren incendiar la convivencia, aprovechándose de las penurias que estamos pasando ahora, porque no han venido a ayudar, vienen a desgraciarnos aún más, a que amigos, gente que hemos nacido toda la vida, estemos enfrentados. Eso es lo que quieren ellos. Gente como Vito Aquiles, como el Núcleo Nacional, como Vox, la extrema derecha. Eso es lo que quieren, la crispación en Ceuta, en España, en Europa y en todo el mundo. O que deu início a este movimento migratório ainda não é totalmente claro, mas há dois acontecimentos que surgem no centro da discussão. O primeiro é uma decisão do Tribunal Supremo Espanhol que veio limitar as chamadas devoluções a quente de pessoas que entram a nado em Ceuta. Os juízes decidiram que os migrantes que chegam a nado não podem ser devolvidos imediatamente a Marrocos. Ao contrário de quem salta as vedações da fronteira, estas pessoas têm direito ao procedimento normal, serem identificadas, ouvidas e, se quiserem, pedir asilo. E o segundo fator foi a visita do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, à Argélia, poucos dias antes da crise, numa tentativa de reaproximar Madrid de Argel num contexto de fortes tensões diplomáticas com Marrocos. E isto significa que esta crise não é apenas uma história sobre migração, é também uma história sobre geopolítica. E é isso que discutimos com o Jorge Malheiros, professor da Universidade de Lisboa e especialista em Geografia Humana e Migrações. Olá, professor Jorge Malheiros, obrigada por se juntar ao Hoje. É um prazer estar convosco e conversar um bocadinho sobre estes assuntos. Antes de falarmos da dimensão geopolítica, ajude-nos a perceber aqui o essencial. O que é que tornou este episódio diferente de outros movimentos migratórios que também já vimos naquela fronteira? Já percebemos que, e o Acnur, a Agência da ONU para os Refugiados, confirma que a decisão judicial espanhola pode ter estimulado aqui o afluxo de imigrantes a Ceuta. Uma espécie de chamada. Mas terá sido o único fator? Há um fator estrutural, não é? Que é o que está na base, porque é que as pessoas querem sair. Porque há uma diferença grande do ponto de vista económico entre Marrocos, neste caso, e a Espanha, a Europa Ocidental. Mesmo que isso seja difícil, há, apesar de tudo, para esta grande e numerosa população jovem do Norte da África, o migrar para a Europa é vista como uma grande oportunidade. E, portanto, há aqui esta diferença. Depois, mesmo que haja sintomas de desenvolvimento importantes em países como Marrocos, também se sabe que as migrações acontecem muitas vezes precisamente quando há estes momentos de arranque do ponto de vista económico. Veja-se Portugal nos anos 60, tem taxas de crescimento importantes e tem vagas migratórias que foram as maiores da segunda metade do século XX. Porque os mais pobres migram pouco, a migração tem um custo e esse custo inicial tem de ser coberto de alguma maneira. Portanto, em muitos casos, não são os mais pobres que migram, são de facto pessoas com um rendimento
baixo, mas não os mais pobres, e eu creio que é um bocadinho esta situação de base em Marrocos. Depois, hoje a informação circula muito mais depressa que circulava no passado, e provavelmente essa boa investigação que vocês jornalistas estão a fazer, e que permite identificar o que é que aparece na net, e se calhar aparecem coisas do tipo, olhem, podem entrar por mar, já viram este acórdão, isto dá uma oportunidade, e além disso, pois é muito fácil destas coisas acontecerem, além disso alguém acrescenta, e além disso facilitam, porque a Espanha, Ceuta, sendo coberta por Schengen, funciona de uma forma específica. Tem um controle fronteiriço entre a própria Ceuta e a Península. E eu creio que pode circular na net, não sei se já subiu alguma coisa do tipo, e também facilitam a ida para a Espanha. E se calhar também há autorizações de residência. E eventualmente aparecer alguém a dizer, há trabalho, ou oferecem trabalho, há agora oportunidades de vistos de trabalho. Há aqui um contágio e as pessoas vão tentando, porque em alguns casos parecia completamente não preparado, e a aventura, porque nós vimos tudo, pessoas a sair de água com bicicletas, pais com vários filhos, jovens mais novos e mais velhos, e portanto o que se criou foi uma situação de instabilidade social para afetar, enfim, eu diria, o governo espanhol e a Espanha, manipulando o potencial migratório que existe em Marrocos. Quem sofreu mais foram estes migrantes, como se vê, e a população de Ceuta, como é óbvio. A verdade é que continua realmente por esclarecer ainda os motivos também relacionados com a informação que foi veiculada nas redes sociais. Surge também aqui muitos dedos apontados a Marrocos, que poderá ter facilitado que dezenas de milhares de pessoas tenham atravessado para o território espanhol. Como é que podemos olhar também para a postura de Marrocos? É claro que não há informação confirmada, mas não é a primeira vez que vemos um Estado afrouxar o controle das fronteiras num momento que é politicamente sensível. Isto é já um padrão nas relações internacionais? É cada vez mais, e por isso é que a relação a esse aspecto, isto é, as relações entre, neste caso, Espanha, Marrocos e a Argélia, de alguma forma, eu não quis dizer que há diferença, porque há precedentes que são semelhantes, a situação de 2021 é semelhante, mas há outros precedentes. A relação entre geopolítica e migrações é antiga. Alguns autores dizem que há aqui lógicas de instrumentalização ou manipulação geopolítica das migrações. Os britânicos, os americanos chamam-lhe weaponization, que é a utilização dos migrantes como uma arma nos conflitos geopolíticos. Uma arma no sentido de exercer pressão ou de dar sinais efetivos ou mais curtos de coerção, portanto, exercer coerção sobre outros Estados. E isto acontece várias vezes com Estados que parecem que são menos fortes sobre potências ou países receptores de migrantes. Foi isso que fez a Turquia de Erdogan há uns anos atrás, conseguindo um acordo e, para esse acordo, uma avultada quantia financeira que vinha da União Europeia. Foi isso que fez o governo da Bielorrússia sobre as fronteiras no contexto polaco e de Estados bálticos. E é isso que fez Marrocos em 2021 e, portanto, que parece que terá feito agora em 2026. Não, as coisas muitas vezes não têm só uma causa, tá? Há mais do que uma causa. Mas saberemos mais sobre onde é que está a origem da difusão do acórdão, do tal acórdão que permite, do Supremo Tribunal Espanhol, que diz, se não ultrapassarem uma barreira física, não é? Se não houver controlo, então não podem ser devolvidos aos locais de onde são provenientes. Ora, o acórdão é do princípio de julho, creio que de 8 de julho. Porquê é que isto só acontece 21 dias depois? Porque levou tempo a difusão. Pode ser, mas quem é que o difundiu? Não é? E depois, como é que se fez este passa-palavra? Porquê é que se difundiu neste momento? O primeiro-ministro espanhol fala do papel das máfias, mas isso também se compreende. O primeiro-ministro espanhol não podia explicitamente, até pelas circunstâncias em que se encontra, apontar o dedo a Marrocos. Não o podia fazer do ponto de vista político. Já eu creio que é o líder da esquerda da República da Catalunha, que não tem a responsabilidade política do primeiro-ministro espanhol, de facto já o faz, não é? Mas o primeiro-ministro espanhol não o podia fazer, e portanto, como não o podia fazer, diz, há aqui um papel das máfias, e pode haver de facto um papel das máfias, no sentido de também elas quererem instabilizar o sistema, no sentido de mostrarem que podem ser úteis no processo de levar as pessoas
a migrar ou de as apoiar a migrar. Há também outros relatos que é importante aqui destacar, porque, além de Marrocos, há quem aponte o dedo aos Estados Unidos e a Israel pela origem desta crise migratória. Podemos olhar também para essa dimensão? Claro que se pode pensar que houve aqui, também da parte dos Estados Unidos ou de Israel, que têm relações com Marrocos, algum estímulo a que afrouxem nestes dias a fronteira e deixem passar as pessoas para mostrar que o que é que pode acontecer se não exercerem o vosso papel de controle fronteiriço que impede a saída das pessoas do território marroquino. Mas pode, até porque interessava aos Estados Unidos e a Israel, de alguma forma, mas sobretudo aos Estados Unidos. Interessava, e de resto o presidente Donald Trump de imediato também apareceu a criticar a política migratória espanhola, transpondo esse quadro político para o quadro político interno, dizendo que se os democratas ganharem as eleições é isto que vai acontecer na nossa fronteira sul. Eu parece-me um bocadinho rebuscado. Eu creio que as coisas não acontecem por acaso e que em relação à questão marroquina, isso parece-me porventura mais evidente, não é? A Espanha mudou de posição a partir de 2022 em relação à questão do Saara Ocidental, que é aqui um elemento fundamental de tensão, apoia a autonomia, como os Estados Unidos, de resto. Tendo a Espanha mudado de posição, é curioso que é precisamente neste mês de julho que o primeiro-ministro espanhol vai à Argélia, o outro país que tem a posição diferente e que é enfim, o grande concorrente de Marrocos no norte da África e que em relação à posição relativamente ao Saara Ocidental tem, digamos, uma lógica política oposta, porque defende a independência, estão em território argelino um conjunto importante de campos há décadas de saharauis, para além daqueles que se encontram dentro do território do próprio Saara Ocidental, e o primeiro-ministro vai à Argélia, encontra-se com as autoridades argelinas, porque a Espanha também depende de gás natural e, enfim, de outros combustíveis fósseis argelinos, e é curioso que no mesmo mês, no final, temos este acontecimento. Se daqui podemos dizer que os Estados Unidos também influenciaram ou não, eu acho que é mais difícil. E quanto à Europa, como é que olha para as posições da União Europeia nesta crise e dos líderes europeus, por exemplo, olhando para o caso de Giorgia Meloni? O que o governo italiano disse, e depois junto a uma série de outros, é esta situação põe em causa as fronteiras europeias, há uma ameaça enorme sobre todo o sistema de controlo fronteiriço, não basta nós controlarmos a fronteira externa, eventualmente temos de controlar a fronteira interna também, e portanto criou um quadro de alarmismo que, a partir de um fenómeno circunscrito, grave e intenso, e que tinha de ser, obviamente, controlado, transmitir para a opinião pública a ideia de que estávamos perante uma situação que podia alastrar imediatamente a todos os países da Europa, sabendo-se que, por exemplo, nem há fronteira direta, terrestre e marítima, entre a Itália e a Espanha. Em segundo lugar, e também continuando aqui nesta ideia de, digamos assim, utilização deste facto em termos de discurso geopolítico, é dado um segundo sinal que é como, do ponto de vista da gestão das migrações na Europa, que nós sabemos que é um tema complexo, porque uma parte dessa gestão cabe à União Europeia, mas todos os membros, os Estados nacionais, têm uma componente fortíssima da gestão das migrações também. E, simplificando muito, os últimos tempos têm sido marcados, na maioria dos Estados, um reforço das componentes securitárias da imigração, portanto, fronteiras mais fortes, mais fiscalização, a ideia de que os migrantes devem ser encontrados, colocados em centros e reenviados rapidamente para os países de origem, e, portanto, a lógica securitária do controle das migrações tem feito eco e vai de par com um discurso muito mais forte anti-imigrante a que assistimos um pouco por toda a Europa. E um conjunto de governos, a maioria dos governos europeus, tem incorporado este discurso e transformado este discurso em políticas. Há alguns governos de que provavelmente o exemplo mais paradigmático é o espanhol, não entraram neste tipo de políticas. No contexto interno da União Europeia, é que eu acho que transforma este episódio num episódio diferente dos outros. Primeiro, pela rapidez com que se criticou um dos membros da União Europeia. Na Europa ainda não tínhamos assistido a um discurso tão forte de crítica a um dos países em termos migratórios. Para terminar, uma última coisa. A exposição
digamos assim, à pressão migratória não é igual em todo o lado. E nós não podemos mudar a geografia. Portanto, há pontos onde a exposição é maior. E essas componentes geográficas não são mutáveis. O que quer dizer que esses pontos de maior pressão migratória têm de ter maior atenção. E também, por um lado, haver um controle maior dessas fronteiras e, por outro, a Europa tem de pensar como é que pode, conjugando, de forma muito difícil, mas conjugando as componentes europeias e as componentes nacionais, ter vários mecanismos de entrada dos imigrantes dentro do continente, porque a verdade é que a Europa precisa de imigrantes por razões económicas e demográficas. Obrigada, professor, pelas explicações aqui no Hoje. Tenham um resto de bom dia. Obrigado. Bom dia também. O que mais precisa saber esta semana? Amanhã há uma reunião dos ministros do Interior da União Europeia para discutir esta crise migratória em Ceuta. O encontro foi pedido por Espanha ao Conselho da União Europeia, à Presidente da Comissão Europeia e ao Presidente do Conselho Europeu. Esta semana vão ser divulgadas as pautas com as notas dos exames finais da segunda fase. Acontece na sexta-feira, 7 de agosto. E a apresentação de candidaturas ao ensino superior da primeira fase termina na quinta, 6 de agosto. E também esta semana vamos continuar a acompanhar a apresentação de resultados das principais empresas do primeiro semestre. Amanhã é a vez do Novo Banco. A nível internacional, os resultados da Palantir, a gigante da inteligência artificial, saem esta segunda-feira. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Desejo um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.